Diniz não ganha do Sub-11 do Bahia. A torcida do Flu diz que é obrigação perder pro Bahia. Eu não diria que é obrigação perder. Por causa do Vasco, né? É isso que eu ia falar, mas tem a rivalidade. Eu até tinha jogado na tela aqui a tabela para mostrar pra galera e vou trazer de novo aqui, que a gente já tá também chegando daqui a pouquinho nos nossos... Finalmente, até porque aqui tem multa se ficar falando alto. Aqui não pode passar de 10 horas, não. Bateu 10 horas que falou alto, o bicho pega. E do jeito que a gente fala. O Vasco já tá vendo uma coisa aí pior se tornar, que é o quê? Ele tava igualado antes, 2 rodadas atrás, com o Santos, 30-30. Não é isso? Deixa eu voltar aqui os jogos só pra eu ver se era isso mesmo. Foi que o Santos venceu, tava 31. Ele tava 30-30 com o Santos, se eu não estiver enganado. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu tô voltando. Agora. Pronto, a rodada que o Bahia tomou 3 do Cruzeiro, o Vasco perde e o Santos ganha do Coritiba. Sai do 30-30 para 33-30. E agora, essa rodada, o Santos empata com o Corinthians e o Vasco... Cadê? Volta aqui. E o Vasco empata com o Goiás. Com isso, o Vasco viu o Santos manter os 3 pontos, mas sair da zona, sim, deixar o Goiás com 32. Aliás, quando se fala de vontade de cair, esse Goiás está com a vontade danada, né? Vontade danada de descer aí para a segunda divisão e tal. Foi lá, despencou e acabou. Não quis saber de conversa. Sim. Ladeira abaixo. E tem a questão de próximos jogos, né? Eu vou até olhar aqui no celular para não ficar mexendo ali no computador. Mas aqui, olhando os próximos jogos das equipes, o Vasco, o Santos pega o Flamengo. A tendência, não quer dizer que vai acontecer, mas a tendência é da Flamengo, né? A tendência é da Flamengo. Sim. O Vasco pega o Cuiabá, que ganhou do líder, então vai jogar em casa numa moral da zorra para praticamente se livrar da zona de rebaixamento. Esse daí tá melhor até, né? Me dê. O Santos... Não, já foi isso aqui. Tá um pouco atrasado, já Você foi. só passa por lá. Aí... Já foi. Só aqui. O Santos pega o Flamengo fora e o Cuiabá em casa. O Vasco pega o Cuiabá fora e o Botafogo em casa. Ou seja, o Cuiabá ele pode ser o divisor de águas, como o Internacional foi pro Bahia. Do momento que o Bahia estava na zona, sim, o Inter perde pro Bahia e ganha de todos os outros que estão brigando, né? Então o Inter salva, em certo momento, digamos assim, o Bahia nessa briga. Tipo, tome seus 3 pontos aqui. Lógico que o Inter não quis fazer isso, mas tome seus 3 pontos aqui e agora a gente vai bater em todo mundo. Pronto. Sim. Desses daí que a gente tem um carinho é o Bahia. Vamos aqui, pau, acabou, pronto. Aí, resultado, você tem um Goiás que enfrenta o Bragantino em casa. O Bragantino em casa. E o Coritiba fora. E saiba pegar o Coritiba. Isso. O Coritiba, o jogo com o Goiás é aquela coisa do... Ou eu ganho e continuo sonhando, porque ontem era uma vibração que ganhou do Inter. Tipo, não vamos cair e tal. O Coritiba tem 2 jogos em casa agora. E continuo sonhando. É o último suspiro, acreditando, né? E tal, e secando, né? Porque aí ele vai secar, depois de ganhar o Goiás, um exemplo, secando o Vasco e o Santos, que é fora da zona do Santos. Então, tipo assim, isso acontecendo, não, o Lucas, mas é nesse sentido que eu tô falando, Lucas. Eu sei que é por causa da data FIFA, pô. Eu tô fazendo brincadeira, pô. Não tô querendo dizer que os caras abriram, não, porque não abriram. Não tem isso, não, pô. Mas assim, e aí, resultado. O Santos vai ter vida difícil pela frente, pegando Flamengo e depois o Cuiabá. E depois do Cuiabá, o Santos pega o Goiás. E jogo de 6 pontos. Sim. Pro Goiás se embolar ali e saber da qual é do futuro dele. Então o Bahia tem esses 3 pontos diante do Fluminense para conquistar, porque o jogo com o Grêmio vai ser muito difícil e provavelmente o Bahia não vença. A verdade é essa. Pelo que vem jogando o Grêmio, a tendência, baseada no Bahia brigando na parte de baixo da tabela, é que não vença, né? E depois tentar se resolver com o Cuiabá em casa. Nesse ponto aí, eu acho que ainda fica entre Santos e Goiás para ver quem cai. Para mim, do Bahia para cima, o campeonato está definido e o Santos é o time que briga ainda ali com Goiás
e com o Vasco para ver quem é que cai. Até no ponto que é o seguinte, com relação ao Cruzeiro, que em outros momentos foi citado, ao próprio Corinthians, eu acho que essas equipes não brigam. E eu acho que o Bahia entrando na casa dos 37 também, momentaneamente, para de brigar nessa parte de baixo e deixa os 5 se resolverem aí, né? Eu ainda adiciono o Cruzeiro, porque o Cruzeiro tem uma tabela enjoadinha pela frente. O Cruzeiro tem o São Paulo fora de casa, o Inter em casa, o Coritiba fora, jogo, enfim, direto ainda, o Coritiba jogando a vida. Fortaleza fora. O Cruzeiro ganhou o Bahia e não jogou nessa. Exato, não jogou. O Cruzeiro tem um jogo inclusive, até pra gente pegar essa tabela aí, do 12º, deixa eu até conferir aqui, do 12º, o Internacional, até o 18º Vasco, ninguém venceu. O Inter perde para o Coritiba, o Cruzeiro não joga, o Corinthians empata com o Santos, o Bahia perde do Palmeiras, o Santos empatou com o Corinthians, Goiás empata com o Vasco, enfim, e o Vasco empatou com o Goiás. Só o Coritiba ganhou. Só o 19º. Só o 19º, Coritiba com 23 pontos ainda, a 11 pontos de sair da zona de rebaixamento. Querendo ou não, a rodada deu uma ajudada ainda no Bahia, deu uma respirada no Bahia. Mas a minha tabela eu ainda coloco do Cruzeiro para baixo. Eu acho que Cruzeiro para baixo ainda tem um alerta ligado. E vamos ver o que acontece nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Meu querido Fabiano tá dizendo aqui, ó, quero ver quando a torcida do Bahia vai poder finalmente fazer contas para Libertadores e título. Acho que me conheço como gente, é só matemática para não cair ou subir para a Série B, da Série B para a Série A. Tu é doido? Véi, eu digo assim, eu avisei, é só olhar as lives do ano passado, do início do ano, que esse ano a gente ia brigar para não cair. Eu tenho uma fé tremenda no grupo que comprou o Bahia, de que vai dar tudo certo, de que em breve a gente vai estar disputando grandes competições, né? Até porque é a ideia do grupo, tipo assim, fazer com que uma Libertadores se torne rotina no calendário do Bahia, né? Chegar na ponta, o dia que a gente disputar a Sul-Americana, a gente entrar teoricamente como um favorito a chegar nas retas finais. Então eu acho que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Sobre simulação, eu não faço nunca mais, que a última que eu fiz, eu fui parar na Série B. Não faça mesmo. Eu fui parar na Série B. Aí eu falei, promessa, não faço mais. Não faça mesmo, porque esse negócio é pesado. Então eu aí falei, pai, quer saber? Deixa quieto. Não quero nem saber mais a da colé aqui, quem tá pra lá, quem tá pra cá, como é que a gente vai observar isso daí. Deixa eu ver aqui Por que você mudou? Calma, aqui? Rapaz. É porque eu tô mudando a janelinha aqui jogar pra galera aqui o provável time do Bahia para amanhã, né? Onde a gente enfrenta a equipe do Fluminense, baseado nos caras que temos para usar nesse jogo, né? Baseado nisso, dá pra gente testar o seguinte. Vamos lá. O que tem Rogério, como vai mandar esse time a campo, o técnico do Bahia, já que ele não tem Acevedo, montou um time diferente ali, inclusive aqui, nesse time de agora, com 3 zagueiros, eu não acredito que ele vá fazer isso, eu não acredito que ele vá manter, ponto 1. Ponto 2, Raul Gustavo saiu machucado, eu acho que não vai estar entre os relacionados. Não treinou hoje. Não vai estar entre os relacionados, né? Então tem esse ponto também a respeito do Raul Gustavo. E aí pegar o Raul Gustavo aqui e tirar. E aí fica nosso outro ponto que até quase acaba passando despercebido. Ele vai com o Vitor Hugo recuperado já? Não sei se já recuperou. Não, o Raul Gustavo tá fora. É isso. E aí, o Vitor Hugo tá recuperado? Porque o Ceni sempre fala em toda a coletiva que ele ainda não pode cabecear por causa dos pontos. Será que já pode? Um zagueiro que não pode cabecear não tem como entrar em campo. Digamos que não possa. Se não jogar, vai David Duarte ou vai botar Rezende de novo de volante? Ou Rezende de novo de zagueiro? Eu acho que não, porque já não tem o Acevedo. Ele fala que prefere um zagueiro pelo lado esquerdo, né? Um zagueiro canhoto pelo lado esquerdo. Então eu acho que ele iria de David Duarte, nesse caso, nessa opção, porque já não tem o Acevedo, o Rezende faria a volância, enfim. Então, esse é um ponto pra gente ficar ligado. Se Vitor Hugo volta, se Vitor Hugo não volta, porque pode ser que a gente apareça com Canu e David Duarte. E aí eu sei que vocês vão falar, não tô nem olhando o chat, mas eu sei que vocês vão falar Gabriel Xavier, Marcos Vitor, Gabriel Xavier. Enfim, e aí entra no ponto. Eu acho que aparece o Gabriel. Eu não acho. Eu acho que aparece. Eu não acho. Não. Tô falando, acho que aparece Gabriel, Vitor Hugo não podendo jogar. Não acho. Ele não tem outro zagueiro canhoto. David Duarte. Não é canhoto?
Não é canhoto? Eu acho que é canhoto. Não, Raul Gustavo e Vitor Hugo só. Porque ele cita... Só Raul Gustavo e Vitor Hugo. Porque... Calma, Ele fala... você deixa eu falar. Fale agora, mas porque tem um momento de uma coletiva que ele chega a citar o David Duarte pela esquerda também. Não sei se é canhoto, mas eu acho que ele pensa, tanto que no aquecimento também contra o Palmeiras, tudo bem que era o único zagueiro que ele tinha no banco, mas ele cita o David Duarte como uma outra opção pelo lado esquerdo, quando ele fala o Marcos Vitor para a direita, o David Duarte pela esquerda. O chat todo aí, o David Duarte é destro. Não, tudo bem, destro. Mas pronto. Eu falo da fala de Rogério Ceni quando ele cita do lado esquerdo. Então, eu e Yuri, eu acho que pode ser que ele venha com o David Duarte aí na opção, porque foi quem ele chamou no último jogo de novo. Era o único zagueiro no banco que tinha. Então, pode ser que ele... Mas ele não botou. Opção. Não botou, foi de Rezende, porque Rezende estava ali. Ele quis botar um meia, né? Ele quis botar de a onda do gostar do canhoto. Do lado de lá. É a onda de gostar do canhoto. De gostar do canhoto do lado de lá. Então eu não duvidaria, só que dessa vez a gente não tem um Rezende. De começar com o Rezende? A gente não tem um Rezende. O Rezende vai ser volante por causa do Acevedo. Precisa de um volante. Só tem Acevedo e Rezende. Acevedo não pode, Rezende deve ser o volante. E aí, Iago Felipe, poupado, tá sendo poupado, retorna à equipe. A expectativa ou não de um Cauli titular amanhã. E sabe o que é engraçado? 90 minutos. Dia 10/6. O quê? Foi a última partida de David Duarte. Pois é. Seria também olhar a questão do ritmo de jogo. Tipo, pô, esse cara não vem jogando e tal. Então, assim, na ausência de Vitor Hugo... eu acho que eu tinha esquecido. David Duarte é emprestado do Fluminense, né? Ou foi adquirido pelo Bahia? Não, foi emprestado. 500 mil. David vai estar fora amanhã. David vai estar fora. O Bahia pagou pelo empréstimo, mas vai estar fora. Então, se o Vitor Hugo não puder, que eu acho que vai poder, tá? Se eu tivesse que apostar, eu acho que o Vitor Hugo volta amanhã. Volta amanhã, né? Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que o Vitor Hugo volta amanhã. Eu acho que até nessa questão, né? Porque, tipo, a única coisa que o Rogério cita é vamos ver como é que tá o ponto. Sim. Como é que tá o ponto. O ponto sarou, ele vai pro jogo. Então, assim, o ponto sarou, Vitor Hugo tá ok, é isso daqui. Foi contra o Internacional, não foi? O corte que foi... Mas ele não tá suspenso? Não, Vitor Hugo não tá suspenso. Vitor Hugo ainda é a lesão. Foi contra o Internacional, que foi em uma quarta-feira. Vitor Hugo é a questão da lesão. Uma semana mais ou menos, então. Uma semana de recuperação aí, não sei. O Alves Júnior tá até perguntando se ele tá nas fotos, dê uma olhadinha aí rapidinho, se Vitor Hugo tá nas fotos do treinamento de hoje, mas esse é o provável time do Bahia, com a volta do Cauli, né, eu até costumo montar diferente um pouco aí esse painel, porque eu acho que é tipo mais um losango, né, eu acho que os dois assim, Canu que deu entrevista, então... Pelas alas, né, e o Cauli centralizado, eu acho que seria algo desse tipo aqui, para o provável time do Bahia enfrentar. Ele aparece aqui, mas eu quero ver se Rafael Ratão aparece também. Ele tá com curativo na cabeça. Deixa eu ver se o Rafael Ratão tá nessa foto também, porque apesar de ter trabalhado a parte... Esse de Moicano aqui é quem? Jacaré? Esse aqui é Jacaré. Jacaré Biel. Gotti, Rian, Gabriel Xavier, Acevedo, Gilberto... Mugni com a cara de tipo... Eu não compreendo. Será que esse aqui... Não, aqui é Matheus Bahia, né? Parece ser Matheus Bahia. Ratão não treinou. Parece que não nem Ratão não treinou, David Duarte treinou. Nem Raul Gustavo estão na foto, então pode ser que o Vitor Hugo vá para a partida amanhã. Nem Raul Gustavo, nem Ratão não treinaram, né? Então, e Acevedo que foi expulso. Ele aparece nas fotos hoje, são o Vitor Hugo. Socks, o Cauli treinando normalmente, então o Cauli deve ser o titular. Dito isto, tá aí, provável time do Bahia para amanhã enfrentar a equipe do Fluminense, que vai com o filho de Marcelo de um lado, filho de Ganso do outro, filho de John Arias do outro, e no banco o filho de Diniz. Pois é. Mas eu acho que é mais ou menos por aí. Mas é o melhor que tem, isso aí? É o melhor ou você mudaria algo? Assim, eu acho que a equipe que venceu os 2 jogos em casa aqui, que querendo ou não, criou um entrosamento. Algumas peças, um ou outro aí pode questionar, como é o caso do Iago Felipe, que é questionado por muitos, amado por poucos. Quem ganha do Fluminense é o Raul Gustavo na zaga. Oi? Quem ganha do Fluminense, do Fortaleza, perdão. Sim. É o Raul Gustavo na zaga. Mas que não tem condições de jogar. Isso. Com o Nico no meio campo, que também tá fora, Sim. o Acevedo. Não tinha o Rezende. E o restante esse time aí. Então, Rezende no lugar do Acevedo, Vitor Hugo no lugar do Raul Gustavo. Essa lista de pendurado, gente, ainda a gente vai atualizar, fique tranquilo. Porque ele falou ali que o Everaldo tá pendurado, o Everaldo também tá pendurado.
nessa lista aí. Vou colocar aqui. Marinho, me tira uma dúvida, e se Cauli não tiver condições de jogo, você colocaria quem? Não, o Cauli treinou normalmente hoje, pra mim tem. Pra mim tem condição de jogo. Eu acho que se não tiver condição de jogo, o Tassiano fazendo a do Cauli. O próprio Juba, eu acho que ele repetiria o que ele fez com o Palmeiras. Que ele colocou o Juba centralizado. Eu achei durante o jogo que a escalação do Bahia sai, e eu chamei isso a atenção, a escalação do Bahia sai, e o Juba tá posicionado na direita de novo. Falei, vai meter Juba na direita de novo e tal. Quando a bola rolou, o Juba jogou centralizado. Só que possa ter sido o seguinte, que o jogar centralizado do Juba não tenha agradado o Rogério, porque o Bahia não chegou no gol do Palmeiras, né? Pode ser isso, embora eu achei que o Palmeiras estava bem fechadinho. Sim. Bem fechadinho, mas eu acho que ele dando esse pontapé ali, ele não tem Citadini novamente, né? Talvez, né? Tem, né? Tem, mas não deve começar jogando assim. Eu não acho que ele colocaria alguém ali. Eu acho que é o Tassiano que faz a do Cauli, como o Sandy também já falou, que é o único que se aproxima das características do Cauli, mesmo, enfim, sendo o cara. E aí na volância fica Mugni ou o Diego Rosa brigando por essa vaga no meio de campo. Aí, então se Cauli começar no banco, eu acho que possa vir algo do tipo, ou um Rezende, Iago Felipe, Tassiano, e sendo o jogo em Salvador contra o Fluminense vindo reserva, não duvidaria também dele botar um Biel na esquerda, botar um Ademir na direita e um Everaldo de centroavante. Não me surpreenderia de Rogério ir com 3 atacantes amanhã, caso o Cauli não esteja disponível para começar. Vai ser relacionado, treinou normalmente, não sei se vai começar jogando. Então, não me surpreenderia de pegar esse Fluminense, querer aproveitar a Fonte Nova, que deve ter, sei lá, seus 30 mil novamente, empurrando a equipe. Eu tô botando 30 mil porque são 15 jogos. Pra mim, amanhã bate algo em torno de 35 a 40. Então, enfim, não duvidaria do Rogério Ceni começar também a partida com 3 atacantes. Tudo isso depende da disposição do Cauli começar jogando, do Vitor Hugo se tem condição ou não. Então, tudo isso aqui a gente faz no campo da hipótese, pensando em todas as situações de suspensão, lesão, enfim, cabeça do Ceni e adversário. O Juba, ele caiu mais sim pela esquerda ali e tal, só que também em muitos momentos do jogo ele estava no meio campo. O Bahia não tinha um 10. Sim. O Bahia não tinha um 10, o Bahia tinha um cara que movimentava, ia no balanço do Palmeiras, como eu falei, o Richard Rios, o Breno Lopes, Hendrick, os caras estavam girando muito, o próprio Rafael Veiga girando muito, e o Juba é um cara que atuou ali, mas apenas o que eu disse foi assim, quando o Bahia divulga a escalação, botou ele pela direita, e ele não estava pela direita, ele estava mais para o meio, e às vezes caindo para a esquerda, e depois até, eu acho que é na saída do Matheus Bahia, se eu não estiver enganado, antes de colocar o Cândido, o Juba vai para a ala esquerda. E é inclusive onde ele participa mais do jogo. O Juba já volta na ala esquerda, né? No segundo tempo. Sim. Ele volta ali do lado esquerdo, que o Mugni entra no lugar do Matheus Bahia. Aí o Juba faz o segundo tempo do lado esquerdo, participa um pouco mais do jogo e tal. E aí depois o Rogério vê que ele sentiu, ele sai com câimbras, inclusive, que ele sentiu, tira ele do jogo e coloca o Acevedo. Esse é o provável time pra gente bater em retirada, 1h15 de live. Agradecer demais a galera que tá por aqui. Esse seria o time ideal pra você? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que esse é o ideal. Eu acho que sim. E na minha visão, se não tiver Cauli, eu faria o que eu falei. 3 atacantes. Iria de Biel, Ademir, Everaldo, Tassiano, Iago Felipe, Rezende, Cândido e Vitor Hugo, Canu. Se esse homem estiver fora. Ademir na vaga de... Mais um pendurado nos titulares. Ave Maria. A gente tá vivendo, né? Só que aí com a outra formação, né? Seria aqui, ó. Exato, Biel na esquerda, Ademir na direita e Everaldo centralizado. Homem-Gol, que deixou tudo lá em Goiânia. Vai buscar, viu, Everaldo? Calma, pô. Só foi aí 2 partidas que ninguém fez gol, pô. Amanhã tem gol de Evergol. Seria tipo isso. Eu acho que nesse esquema aqui, inclusive, o Tassiano faria o meio. Sim. E uma dupla, Iago Felipe e Rezende. Ok, eu não sei como é que eu mexi isso aqui, mas deixa eu desfazer. Pronto. E aí, o Rezende abre para a esquerda, o Iago desce. Sim. Acho que seria um pouco mais... Que foi algo parecido que a gente fez lá em Curitiba, se eu não me engano. Sim. Só que era o Ratão na esquerda e na direita o Ademir. Não foi? Foi isso mesmo. Ratão, Ademir, com o Tassiano, foi isso mesmo. Então eu acho que seria algo parecido com nossa partida contra o Curitiba aí. Eu acho que se o Cauli não puder, o Rogério Ceni começa com isso aí. Marinho,